Olha aqui, entrevista selfie começando com Laís Bodansky, que dia 1º de setembro lança finalmente a Viagem de Pedro. Foi uma longa viagem, né, Laís? Porque eu tô perguntando desse filme, ó. Exatamente, conseguimos. Agora sim, na sala de cinema, a partir do 1º de setembro. Foi coincidência, porque assim, teve pandemia, o filme já estava pronto, teve pandemia, tudo. Foi coincidência lançar na primeira semana Não, assim, na claro, primeira semana, não, na primeira. perto do bicentenário da independência. Isso aí, né? resumiu. O filme, de fato, ele atrasou por conta da pandemia, a gente queria ter lançado antes. Mas, quando a gente viu que a gente chegou perto da data do bicentenário, e o personagem é o personagem que fez a independência do Brasil, porém com um olhar crítico, a gente falou, gente, então a gente tem que colocar o filme justamente para ser uma provocação para o público, para refletir sobre essa data histórica, para que a gente não saia aí comemorando, mas ao contrário, que a gente use a data histórica como reflexão, que eu acho que é isso que o filme faz, desconstrói a nossa imagem desses heróis, dessas estátuas que são construídas. Hoje em dia não dá mais para a gente aceitar só a história oficial dos livros, né? Então o filme ele é uma provocação nesse sentido, a gente achou que fazia sentido aproximar a data do lançamento da data do bicentenário da independência do Brasil. Eu já ouvi essas coisas de Facebook, de rede social, provavelmente alguma pessoa que não viu o filme já falando, 50 anos depois da independência ou morte, de novo vem alguém falar de um personagem branco, imperialista, colonizador, escravocrata, sem ver o filme, porque como que você falou, tem uma visão muito crítica, né, do Dom Pedro no filme. Você acha que vai... Você está preparada para receber esse tipo de... Eu acho excelente, porque o filme justamente, quem assiste, descobre que a gente tem que revisitar a história com um olhar contemporâneo. O Dom Pedro I, hoje a gente tem instrumentos e vocabulário para descrever quem ele realmente era. Ele era um homem tóxico. Né? Assim, então, assim, a própria provocação do Cauã, no sentido, quando ele trouxe o projeto, falou, Laís, vamos contar essa história juntos, e ele falou, mas usa o teu olhar de mulher feminista. Eu falei, olha que eu vou usar. Você topa? Ele falou, topo, faz aí como você achar que ele pode desconstruir esse cara. E assim, a princípio a gente vai achando que o filme é um filme, digamos, convencional sobre a história. Aliás, falando um pouco sobre o que é, 1831, Dom Pedro parte numa viagem sem volta para Portugal, para tomar o reino de Portugal também, que ele está em disputa com o irmão. Então o filme é essa viagem. A viagem no Atlântico. A viagem no Atlântico do Dom Pedro com a família. Com a família não, né? Só com a esposa ele estava, né? Não tem os filhos ficaram, né? A filha vai em outra, mas aí ela troca de embarcação. Era, era feito na época, né? As famílias elas não viajavam todas juntas por uma questão de segurança também. Então, me fala uma coisa, você tá ali nos créditos finais, não é spoiler nada, que não tem nenhum material ou quase nenhum material sobre o que se passou nessa viagem. Como você, como roteirista, imaginou isso, criou isso, né? Fora também os flashbacks que vão tendo ali durante ao longo do filme, né? De fato, a travessia em si não tem documento. Para falar a verdade, tem um documento que está no Museu Imperial em Petrópolis, trancado, e é o diário do Dom Pedro. E você não teve acesso? Eu não tive acesso. A gente tentou de tudo, a gente, né, com a nossa equipe, com pesquisadores, a gente tentou por vários lados, a gente não teve acesso a esse diário. De tal forma que num certo momento eu pensei, então eu vou usar... Agora eu também não quero mais saber. Agora eu vou usar todas as informações que eu tenho antes dele embarcar e depois quando ele chega na Europa, em Portugal, eu vou utilizar como a construção da personagem e imaginar, transformar essa embarcação num microcosmos do Brasil daquela época. E então tem muita licença poética, mas a licença poética é no sentido da gente mergulhar no inconsciente, nos delírios
deste Dom Pedro, deste Pedro. Mas tudo o que acontece, mesmo o fato do Dom Pedro estar broxa, é verdade, eu não inventei isso. Ele estava doente, é verdade, eu não inventei isso. Ele tinha epilepsia, eu não inventei isso. Ele tinha mesmo. Ele estava numa grande crise política, eu não inventei isso. Então ele entra nessa embarcação, com essas... Ele tinha delírios com a Leopoldina, ele ouvia vozes dela, eu não inventei isso. Os delírios eram provocados por causa da sífilis? Provavelmente por causa da sífilis, provavelmente. Então, assim, o filme, ele, de fato, ele tem uma ousadia de linguagem, ele fala um pouco, ele entra numa loucura na cabeça deste homem. Eu até comparo às vezes, engraçado que Bicho de Sete Cabeças eu falo sobre a loucura, mas ele é um filme que olha a loucura de fora, ele não enlouquece. A Viagem de Pedro, como a gente entra na cabeça do personagem, a gente enlouquece com a personagem. Então o filme ele tem momentos de grande delírio, mas eu acho que ainda quando a tua provocação anterior, no sentido da expectativa das pessoas de assistirem um filme careta, vai? Sim, convencional. E convencional também no sentido da história que vai ser contada. O grande desafio desse filme não foi só trazer as sombras do Dom Pedro, mas o grande desafio desse filme foi justamente achar as histórias das pessoas pretas que eram a sua maioria, que era a maioria da população brasileira na época, aliás, que continua sendo a maioria da população brasileira, achar quem eram aquelas pessoas com seus nomes, suas histórias, sua cultura, suas religiões, né, suas línguas, né? Então o filme ele tinha o rigor histórico no sentido de respeitar a diversidade daquela época. Então isso está na embarcação. A gente tem é um filme todo legendado, né, gente? Na verdade, porque são tantas línguas faladas que era como era justamente naquela época. Tem uma parte, você falou aí dos negros, né, dos escravos negros, e tem uma liberdade ali que você deve acreditar nisso, e fique para quem quiser acreditar ou não, nessa bondade do Dom Pedro com o que ele faz com uma escrava. É que eu não quero dar spoiler. Está relacionado com o colar. Isso, você acredita nisso? Você acha que ele teria essa bondade? Na verdade, o Dom Pedro, ele era um homem que não gostava dos protocolos, não gostava do beijamão, ele gostava de estar na cozinha, de estar conversando com os serviçais. Ele tinha uma proximidade com os escravizados, isso é fato. Mas a pergunta ele se achava próximo, mas a pergunta será que as personagens pretas, os serviçais, os escravizados, tinham uma relação de reciprocidade? Eu acho que não. É porque tinha muita revolta ali também. E assim como até hoje, tá? Sim. Assim como até hoje. Assim, eu acho que hoje a gente tem um movimento antirracista muito importante, para a gente estar alerta, justamente para a gente entender que não basta você se dizer, não, eu não sou racista, você tem que ser antirracista. E com certeza absoluta, este Dom Pedro, ele era um homem racista, sim. Não há dúvida, por todas as suas ações. Então não existe bondade. Tá. É o teu filme, com certeza, assim, mais ambicioso no sentido de produção e várias línguas. Foi muito mais complexo e difícil fazer? Sem dúvida, foi meu filme mais complexo em todos os sentidos, não só na linguagem, mas no tamanho da produção. Um filme que é uma coprodução Brasil-Portugal, um filme que a gente rodou no Atlântico, a gente rodou a parte interna da embarcação em 2 estúdios em São Paulo, a gente rodou em fazendas no interior do Rio de Janeiro, a gente rodou na Ilha do Faial, na Ilha Vulcânica, a gente rodou no Palácio de Queluz, a gente rodou no Palácio da Ajuda. Então um filme assim que exigiu muito da produção e do elenco, esse quebra-cabeças da narrativa. Mas também é o meu filme mais complexo no sentido que é um elenco multicultural. Então a gente tem um elenco, atores de Moçambique, do Congo, da Guiné, de Portugal, da Irlanda, da Alemanha, do Brasil. E um elenco numeroso, grande,
né? Assim, para justamente dar conta do que era o Brasil naquela época. Então, um desafio grande. É isso aí, ó, 10 minutos. Obrigado. Obrigada. Ó, Viagem de Pedro, dia 1º de setembro nos cinemas. Vá ver na tela grande, porque merece ser visto desse jeito. Obrigada. Venham. É um filme é um filme experiência. Realmente faz diferença assistir na tela grande. Sim, um som bom com a tela grande. Assim, é uma travessia de barco. Não, e acho assim, eu enquanto eu estava vendo o filme, a gente aprendeu na escola, né? Aprendemos na escola algumas coisas que o filme desconstrói. Isso é muito importante, não só nos dias de hoje, mas já era importante ter desconstruído há muitos anos, né? Então, essa desconstrução do personagem que a Laís, como diretora e roteirista, faz, é muito importante que seja visto. Muito obrigada. Imagina. Obrigado. Valeu.